Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. A festa, a expectativa, a contagem já começou. Olá pessoal, tudo bom? Professor Walter, matemática. Estamos aqui online, tá? Ao vivo aqui na YouTube. Bom, a gente quer, né, foi a pedidos de muitos aí que eu fizesse um vídeo referente a potência e raiz quadrada, né? Umas dicas, algumas coisas assim por causa do Enem, também vestibular, e para ajudar também como reforço, né, para as aulas de matemática. Meu nome é professor Walter, sou professor de matemática, eu leciono no colégio aqui Regente Feijó. Já estou bastante tempo na área da matemática, certo? Já lecionei outras matérias como física, química também. Então assim, mas a matemática que mais me puxou para trabalhar. Adoro geometria, sou apaixonado por geometria. Inclusive a minha pós aí é referente à área da geometria, tá? Então assim, eu quero colocar para vocês também na questão do Enem, vocês têm que ter paciência, tem que se concentrar, porque as questões, né, são bastante questões que vocês vão ter que responder. Então assim, cada coisa com o seu tempo, né? Então eu vou colocar para vocês algumas dicas também para um pouquinho de rapidez na hora de fazer o cálculo, porque não vai ter calculadora, né? Não vai existir calculadora na hora, no momento. E para vestibular também, para concursos também, certo? A questão também da concentração, né? Toma-se água antes, faça todo o relaxamento. Eu sempre dou uma dica para meus alunos, né? De noite você deita, dá uma lida de noite antes de deitar, porque de manhã daí a cabeça fica fresca já com os assuntos e tal, né? Porque se pega de manhã cedo, embaralha muita coisa, fica muito confuso as coisas. Então pega um dia anterior até de noite, leia, estude todas as matérias se puder, né? Pega a matemática, faz os cálculos, porque daí de manhã a cabeça já vai mais fresca, mais, como se diz, uma energia mais positiva, né? E também lá na hora, né? Calma, paciência, faz o processo da respiração, né? Inspira, respira, né? Faz esse processo assim antes de começar para relaxar, porque senão não dá, gente. E nervoso. E cada leitura que você faz uma leitura concentrada, né? E escreva, né? Uma nota para escrever lá. Então, cada leitura que você faz assim, bem concentrada para poder chegar no raciocínio final, certo? O professor Walter é a dica do professor Walter para vocês, ok? E vai ter mais vídeos, eu vou estar colocando mais vídeos para vocês, referente à matemática, com dicas, né? Hoje nós vamos fazer potência, dá para entrar mais vídeos, inclusive se inscreva no meu canal aí que tem mais vídeos aí com mais informações, matemática, equações de segundo grau. Depois eu vou entrar com problemas também, certo? Como entender um problema, ok? Como a gente entende um problema, como é que a gente vai dar resolução para esse problema, certo? Também assim, para finalizar a minha fala, eu tenho a rádio, web rádio Zé Colmeia, né? Que é a Catatal, né? Tá lá também na internet, você só clica lá. Eu tenho no meu Facebook lá, Sala do Professor Walter, então, matemática, então lá tá o linkzinho da web rádio. Lá dentro também tem todas as informações, tem música, tem entretenimento, tem jogo, tem bastante variedades lá para você estar utilizando, tá? Deixar recado, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, tem vídeos para vocês olharem também, beleza? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui na YouTube. Fica à vontade aí, qualquer coisa, só escrever ou dar um like para mim lá depois, tá? Vamos lá então. Então como é que funciona, né? Revisão de potência e raiz quadrada, professor Walter. Vamos começar com a potência primeiro, né? Vamos revisar a potência. Não sei se eu estou falando muito alto para vocês, eu vou falar mais baixo, tá? Então a potência é assim, vou dar um exemplo. 2 elevado ao expoente 2, que é igual a 4, certo? Mas antes de nós resolver isso aí, eu quero colocar uma situação para vocês, tá? Que isso aqui é versus uma raiz, né? Vamos colocar assim, fazer um enfrentamento, né? Raiz de 4 igual a 2.
certo? Olha só, o 4 está aqui, a base é a resposta aqui, o 4 é o radicando, a base é o radical, e o expoente na raiz é o índice. Então quer dizer, uma coisa está ligado com a outra, sempre, tá? Então, ó, a potência é o inverso da raiz, a raiz é o inverso da potência. Então essa mentalidade você já pode ir chegando nos cálculos, entende? Então assim, já tem essa mentalidade para você, tá? Imagina, pô, se a potência é o inverso da raiz, então vai ficar fácil para eu estar fazendo a conta, ok? Porque isso aqui é uma parada complicada em certos momentos, né? A gente fica até meio maluco no negócio desse aqui, e doida. Bom, voltando na potência, tá? 2 elevado a 2 é igual a 4. Quer dizer o quê? Que essa base aqui, né? Essa base, eu estou elevando ela 2 vezes. Falou em potência, gente, é multiplicação. Multiplicar. Não tem nada de somar, é multiplicar. Eu tenho que multiplicar a base quantas vezes ela está me dando aqui no expoente, certo? Então fica 2 vezes 2 para ser 4. Estão vendo? Aí com essa resolução, aí entra as propriedades, entra situações, entra bastante coisa que a gente aprende lá atrás, tá? Bom, o que eu quero colocar aqui, por exemplo, uma situação 2 elevado a 0, isso é um problema, né? É um problema, é uma coisa questionável, né? Todo mundo acha que é zero e vai, né? Não, isso aqui tem alguma coisa aqui, nós temos uma base aqui, tá? Temos uma base aqui. Então se temos uma base, temos alguma coisa, né? Então, tudo que é elevado a 0 é 1, tá, gente? Tudo que é elevado a 0 é 1. Qualquer base elevada a 0 é 1. Pode ser aqui 1241 elevado a 0. Qual vai ser o resultado elevado a 0? 1, sempre, tá? Nunca esqueçam disso. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos lá, no ensino médio. Eu coloco aqui, ó, eu coloco lá. Aqui está o professor Walter, ó. Professor Walter elevado a 0. Tá vendo ali, professor Walter? Professor Walter elevado a 0. Tem o professor Walter ali. Então, é elevado a 1. Beleza? Então, essa é a dica de 2 elevado a 0. Tudo que é elevado a 0 na potência, a resposta sempre vai ser 1, tá? Depois nós temos uma outra situação. Nós temos a situação de 3 elevado a 3, né? O expoente maior, 3 elevado a 3. Então, eu já sei que eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3. São 3 vezes, ó. Não é somar. O que acontece? A gente pega esses erros, né? 3, 6, 9. Pá! Fiz, acertei. Nada, pai. Tem que multiplicar. Tem que multiplicar. É potência, já fala. Potência são multiplicações de uma certa coisa. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Estão vendo ali? Então, ficou dessa forma. Multiplicação. Ok? Aí nós temos um outro, porém, que é uma outra dica que eu coloco sempre para os meus alunos. 2 elevado no expoente negativo. Ó. Olha só. Eu tenho 2 elevado no expoente negativo. Ai, ai, ai. Como é que faz esse troço, né? 2 elevado no expoente negativo. 3. Bom, como aqui é 3, ó. Quando acontece esse parâmetro aqui, tá? Tudo que é elevado a negativo, certo? Você transforma em fração. É fácil, muito fácil. Eu já falo rápido assim porque é fácil, tá? Então só coloca 1 em cima, o 2 embaixo, e o expoente, como está negativo, ficou positivo. Tá vendo? Ficou positivo. Então, aí só faz a conta que vai dar 1 sobre 8, né? Esse vezes 3 vezes, esse vezes 3 vezes, certo? Então essa é a dica com o expoente negativo. Ah, mas professor, agora eu estou com um probleminha aí. Se eu tenho a base negativa, a desgraça é a base negativa para mim. Bom, vamos dizer que aqui você tem menos 2 elevado ao expoente 3. Estão vendo ali? Menos 2 elevado ao expoente 3. Bom, tem uma coisa que a gente ensina lá, a gente fala sempre, né, nas propriedades, né? Ó, base negativa, expoente ímpar. Se o expoente é ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Ó, já sei que aqui vai ser negativo. Tá vendo? Se for base negativa com um expoente par, o meu resultado é positivo. Gravar? E faço lá, né? Porque às vezes aqui aparece o quê? Só quer saber se é negativo ou positivo. Tem questões que acontece isso, né? Então aqui vai dar 8 negativa. Certo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2,
8. Então isso com a base negativa. Mas daí vem, né? Vem lá do fundo da sala, tá prestando uma atenção desgraçada lá, né? Lá do fundão. Aí ele faz uma pergunta para mim lá: professor, se a minha base é uma fração com expoente negativo. Aí vem o louco lá e diz: base, uma fração com expoente negativo. Ai. Aí o cara diz: não, beleza, vamos tentar responder aí para ti. Então o que acontece? Pô, a base positivo, expoente é negativo. Lembra lá quando acontece esse porém? Existe uma regra. É uma regra matemática. Isso existe. Eu tenho que fazer. Ela é muito comprida. Vai dar o resultado final. Então o que eu faço? Eu corto. Como é dica, vamos cortar esse negócio aí. Aí o que acontece? 3 sobre 4. O que eu fiz aqui? Inverti a fração e tornei meu expoente positivo. Aí eu faço lá 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Estão vendo? Essa situação. Quando a base é fração e o expoente é negativo, eu inverto e o expoente fica positivo. Dica muito legal essa aí. Tá? Muitas vezes não passa essas dicas, mas eu gosto de passar porque a gente está pensando. Aí vem a menina lá do meio, professor, mas eu tenho uma outra situação que está me complicando a vida. O quê? Eu tenho 0,2 elevado na menos 3. Ah, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu faço? Como está com vírgula, depois da vírgula só tem uma casa. Então é décimos, não é isso? É a mesma coisa que eu dividir 2 por 10. É a mesma coisa, tá? Dividir o 2 por 10. Olá, tivemos um problema de sinal aí, talvez, né? Então assim, o que acontece? A menina lá perguntou para mim: professor, mas essa tranqueira aqui não sei fazer. Bom, como é vírgula, né? Como é com vírgula, depois da vírgula tem uma casa, não tem? Então ela se torna décimo. É a mesma coisa que eu dividir 2 por 10, certo? Não é isso que acontece? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 sobre 10. Tá vendo? Ó, que legal. Como o expoente é negativo, continua sendo negativo, porque isso aqui representa isso, certo? Isso ali representa isso. Mas eu aprendi que quando o expoente é negativo numa fração, a gente inverte, certo? E leva ao expoente 3 positivo. Tá vendo? É assim que funciona essa questão. Ou a gente pode estar fazendo diferente. Já divide direto aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5 elevado a 3, que vai dar 125. Olha só, cara, que doido, né? Ficou facinho para estar fazendo esse negócio ali. Beleza? Continuando. Então essas são umas dicas que a gente passa, tá? Vocês ficam ligados aí, de repente pega isso no meio do caminho aí, pega isso aí para fazer. Agora vem propriedades. Bom, propriedades são vários tipos de propriedades da potência. Nós temos uma propriedade, por exemplo, assim, A elevado a N vezes A elevado a M. A elevado a N dividido por A elevado a M. Lembra lá? Bases iguais, expoentes diferentes. Só que o que manda é os sinais aqui, né? Que manda os sinais. Então o que acontece? Aqui é multiplicação. Quando acontece multiplicação, eu tenho que fazer N mais M. Quando é divisão, eu tenho que manter a base e N menos M. Certo? Então aqui você pode colocar um número, certo? A mesma base, 2 e 2. Aqui pode colocar 3 e 1, 3 e 2, certo? E daí faz esse processo aqui, ok? São as que mais assim são feitas e mais procuradas. Aí eu tenho uma outra situação. Eu tenho, que eles perguntam muito para mim, quando é a fração? Tá ali, fração A e B sobre elevado a N. Então, eu faço A, N, B, N. Então, o mesmo expoente multiplica tanto o numerador como o denominador da fração. Ok, gente? Então, são dicas que a gente coloca para vocês. Mas também tem uma outra, que é potência da potência. Acontece, às vezes aparecem uns cálculos lá que a gente tem que fazer. Tá? Por exemplo, eu vou colocar assim, 2, vou fazer em número, elevado a 3, 2. Ó, isso aqui é potência da potência. Nós temos a base e 2 expoentes. Então o que acontece aqui? A gente multiplica esses dois. 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Aí faz a conta. 2 vezes 2 vezes 2
Essa é a situação dessa conta, né? Também nós temos outros modelos aí que eu vou estar passando mais tarde para frente para vocês nos outras dicas e tal, certo? Então o importante é você conhecer o que é potência, o que é base, o que é expoente, como chegar até ele lá, tá? Como fazer os cálculos. E é só multiplicar, que é diferente da raiz, tá? Multiplicar a potência. Agora nós vamos para a raiz, ok? Dicas para a raiz. Aí você está lá fazendo lá a conta, né? De repente aparece isso aqui, né? Essa coisa aí, não sei quem que inventou isso, né? Foi um cara lá, um alemão lá na frente, lá, que ele criou um livro e tal, dentro do livro tinha isso, aí ele modificou todo o emblema, todo o símbolo, se chama radix, né? Isso lá em 1700, se não me engano, se chama radix, e foi transformado para nós em raiz, tá? Então, raiz quadrada. Por que quadrada? Quando o índice aqui é 2, quando não tem nada, o índice é 2. Então, isso aqui é um índice, isso aqui é um radicando, e a resposta é o radical, tá? Então, essa é a situação. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Eu vou pegar lá, como todo mundo já sabe, né? Raiz quadrada de 9. É fácil, professor. É o inverso da potência. 3 vezes 3, 9. Então, o que que faz? 3, né? Porque 2 vezes o índice de 3 vai dar 9. Lembra lá o inverso da potência? Isso é o inverso da potência. 3 elevado a 2 igual a 9. Tá aqui, ó. Que moleza, né, professor? Fácil. Demais, tá? Agora, se de repente você pega a raiz quadrada e muda para uma raiz cúbica de 125, aí você já tem que entender que eu tenho que achar 3 vezes esse número aqui para dar 125. Bom, raciocinando a gente chega lá. Mas tem momentos que não vai dar. Nós vamos ter problemas para isso, né? Vamos ter que fazer cálculos para chegar lá. Esse aqui é fácil, né? Que a gente sabe que é o 5, né? 3 vezes o 5 vai dar 125. Tem uma dica lá, de repente para ser mais rápido, nós temos assim, por exemplo, 169. 169. Qual é a raiz quadrada de 160? Todo mundo já sabe que é 13, né? Mas para ser rápido, a gente faz lá, ó. Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Então, tem processos que a gente consegue fazer isso. Tá? Tem processos que a gente, analisando, a gente consegue fazer rápido. Também, tem uma outra situação que eu quero colocar para vocês dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 256. Ih, professor, agora ferrou, né? Eu de cor 256 é meio complicado, então eu tenho que fazer alguma coisa para eu calcular. Então, o que eu vou pegar? 256. E ali, ó, agora nós temos que lembrar números primos, fatores, certo? Fatorar tudo, decomposições, coisas que a gente aprende lá atrás. Coisas que a gente tem que trazer junto, que é a nossa base, né? Então, números primos. O que são números primos, né? Todo mundo, mas número primo. Chega a certa altura, ninguém lembra de número primo. Número primo é aquele número que só pode dividir por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, o 2 só dá por ele, por 1. O 3 dividido por 1, 3 dividido por 3. Acabou. O 4 já não é número primo, porque o 4 divide por 2, divide por 1 e divide por ele. Então já achou um outro terceiro para dividir. Então o número primo só pode ser por ele ou por 1, certo? Nesse caso aqui a gente lembra do quem? Mínimo do comum, né? Lembramos do mínimo comum. Então fica lá, 256 dividido por 2 vai dar 128. Tá? Ó. Aí tu fica analisando, mas será que dá por 2 também? Dá por 2. 2 mais 8, 10, conseguimos 2. Que aqui vai dar 64. 6, 4, 10, conseguimos por 2, que vai dar 32. Conseguimos por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, e está acabando o meu quadro, vou escrever na minha parede branca, a minha mulher vai me matar. Então o que acontece? Estamos aqui, fizemos a fatoração, uma base 2, olha só, com uma base 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vezes, tá vendo?
Fizemos 8 vezes o 2 para dar o 256. Mas, professor, eu quero a resposta completa. Bom, o que acontece aqui? Como o índice aqui, qual é que é o índice aqui? É o 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir. Eu não preciso fazer isso, tá? Mas, o teu pensamento. Quando é par, é facinho, tá? Eu vou manter a base, ó. Vou manter a base. Ó, lembra lá que eu falei? Base igual na multiplicação, lá na potência. Ó, base igual. Quando há multiplicação, o que eu faço? O somo vai dar 8, ó. Então, quiser, eu abri aqui. Aí, como o índice é 2 aqui, ele vai estar matando todos esses dois aqui, ó. Eu já digo, ó, matando, ele elimina tudo. Vai sobrar somente 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, tá aqui o meu resultado. Certo? Esse é o meu resultado da raiz quadrada de 256. Eu tenho que fatorar. Na hora não vai ter calculadora, eu vou ter que... Se eu consigo já ir direto, beleza, vai embora. Certo? Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Tem um outro porém que eu quero colocar para vocês, que eu separei, uma situação também meio, né, complicada, às vezes de pensar rápido, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho ali uma raiz quadrada de 2025, certo? É uma dica, tá? 2025. O que acontece aqui? Eu tenho que fazer uma tabela, né? Eu faço a tabela 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16, 5 elevado a 2 é 25, 6 elevado a 2 é 36. Isso aqui eu estou trabalhando por quê? Porque é uma raiz quadrada, ó, estão vendo? Ó? Trabalho com a raiz quadrada. 7 vai dar 49, 8 vai dar 64 e assim por diante. Aí o que acontece? Eu pego nessa raiz quadrada aqui, esses dois últimos aqui, certo? Esses dois últimos. Então eu abro aqui, certo? Eu sei que vai dar duas casas ali. Então eu abro aqui. Raiz de 25 eu sei que vai ser 5, tá? Raiz de 25. Então quer dizer, aqui eu já consegui fazer alguma coisa. Agora o 20. Bom, o que se aproxima mais do 20 dentro dessa tabela? Ok? O que se aproxima mais perto do 20? O 16. Então, ó, pode ver, ó, é o 16 que está mais próximo que o 25. Então é o 16. Vai dar 4. Então, se eu... Opa, professor, eu duvido. Ó, peraí. Agora o professor me deixou em dúvida. Ah, vou fazer 45 vezes 45 duas vezes, né? Que é o inverso. 5 vezes 5, 25, sobra 2. 5 vezes 4, 22. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Né? Com mais 2, 18. Sobra 5, 20, 0, 1. Ó, meu, olha aí, professor. Que loucura, né? Que doideira isso aí. Mas é o jeito da gente poder trabalhar dentro da raiz quadrada em momento que tem que ser rápido. A gente tem que fazer isso, porque se tu fatorar do jeito anterior vai dar bastante. Tu pode faturar sem problema nenhum, só que vai ter que correr bastante, tá, gente? Então, assim, são dicas que eu coloco. Aí eu separei uma outra dica aí, que o pessoal fica meio em dúvida, né? Por exemplo, aparece às vezes lá, um cálculo lá matemático, aparece lá assim, olha só, e aqui dentro, raiz cúbica 3. Vamos dar um exemplo assim, né? Peguei qualquer exemplo, tá, gente? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer essa conta aí? Então o que acontece? Eu vou separar raiz. Lembra lá? Potência da potência na base? Esse está dentro desse. Então qual é o índice aqui? É 2, né? É um 2 aqui. Olha só. Então o que eu vou fazer? 3, 2 vezes 3. Tá vendo, ó? Que vai dar raiz sexta de 3. Só para você entender, claro, não vou fazer o cálculo, mas só para você entender qual é o processo disso aqui, porque isso aqui acontece bastante. Essa loucura aí, né? Tem bastante essa situação aí. Certo, gente? Então, assim, eu coloquei hoje uma situação para vocês dentro da matemática. Na raiz, se quiserem perguntar alguma coisa, deixa um escrito embaixo aí do vídeo, né?
Eu faço vídeos ao vivo aí, às vezes tem bastante pessoas, às vezes não tem ninguém, né? Mas a gente vai trabalhando dessa forma para ajudar todo mundo, ok? Então, assim, precisar, ficam à vontade. O professor Walter, ele faz os vídeos, tá? E dá umas explicações legais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Passa para outros pessoal aí que precisa estudar também. E até o próximo vídeo, ok? Um abraço a todos e se cuidem.